Estamos ao vivo, vamos que vamos, mais uma live sensacional. Esperar o povo chegar. Deixa eu diminuir aqui um pouco a luz. Acho que agora tá melhor. Brenda, boa noite. Pessoal que for chegando aí já vai falando se o áudio e o vídeo está bom, por favor. Esperar 3 minutinhos aí pro pessoal entrar. Coloca aí de onde vocês estão falando também, qual é a sua profissão, já pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Tá aqui. Tudo ótimo, que bom, Brenda. De onde está falando? Qual é a profissão? Enquanto o pessoal vai entrando. Ver se o Instagram avisa o pessoal. Vamos que vamos. Live hoje tá sensacional. Preparei um conteúdo sem igual pra gente falar um pouquinho sobre os regimes de trabalho, falar um pouquinho do histórico, né? Quais foram os principais regimes de trabalho, onde houve as alterações, e falar um pouquinho desses 3 regimes aí que estão em voga aí dos últimos anos, né? O regime presencial, que sempre foi o mais praticado, e as mudanças que vieram aí por conta da pandemia, né? Primeiro o regime de home office, que muitas pessoas aderiram, que é 100% remoto, e agora algumas empresas também estão seguindo pelo regime híbrido. Então vamos falar um pouquinho também sobre isso, o que é cada regime de trabalho e quais são os pós e os contras de cada um. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E no final a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse regime híbrido, que muitas empresas estão optando. Será que ele realmente é bom? Será que ele só tem pós? Será que ele tem contras? Então a gente vai aprofundar mais um pouco, tá? Esperar mais um minutinho e a gente já começa, ok? Instagram, vamos ver se ele chama o pessoal. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Mais uma live sensacional. Live vai ficar gravada, então quem não conseguir assistir vai poder assistir depois, ou quem assistir e quiser assistir de novo, estará aqui no canal, tá? Só esses recados importantes. Bom, para mim tá travada aqui a parte ali de pessoas que entram, então eu não sei dizer quantas pessoas estão, mas já vamos começar porque já faz 4 minutos aí que iniciou a live, então vamos começar falando desse tema tão importante. Bom, então vamos começar falando um pouquinho da evolução dos regimes de trabalho, né? Antes da Revolução Industrial, antes de 1930, aqui no Brasil, a maioria das atividades elas eram feitas no campo, né? Todo o serviço, toda a economia girava no campo, girava em torno da agropecuária. A partir de 1930, a gente teve uma migração da população do campo para a parte urbana, né? Para as grandes cidades. E a partir daí a indústria começou a crescer, né? Então antes, quando você estava no campo, os regimes de trabalhos eles eram bem mais altos do que a gente tem hoje, porém era sazonal, né? Eles trabalhavam por um período do ano, né? Que era o período de planto, e o outro período eles praticamente não tinham muito trabalho, né? Depois que migrou na Revolução Industrial para a parte urbana, a gente começou a ter
o trabalho durante o ano todo, né? Acabou com essa sazonalidade. E vindo para a área urbana, a gente também teve o movimento de direitos do trabalho sendo discutidos, né? Lá na era Getúlio Vargas, em 1930, foi onde começou a sair as primeiras leis, né, em defesa do menor e defesa da mulher. Foram as primeiras leis que saíram. Foi criado o Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho também naquela época. E naquela época começou a ser trabalhado, começou a ser discutido uma jornada de trabalho fixa semanal, né? Aquela uma folga a cada semana já estava em pauta, só que as horas extras, as horas trabalhadas dentro de uma semana era maior do que hoje o que a gente tem, né? Hoje a gente tem 44 horas semanais e eram 48, né? E aí, com a evolução, principalmente dos direitos do trabalho, principalmente com o início da CLT, a gente teve esse padrão que a gente tem até hoje de 44 horas semanais, tá? Então foi assim que mudou. Então saiu do campo, na Revolução Industrial veio todo mundo para a área urbana e a gente começou esse padrão de 44 horas semanais sendo presencial, né? Então a gente teve esse primeiro passo, esse segundo passo. No final do século XX, a gente teve o início da era da internet, ou a era da informação. E essa era da informação, ela acabou trazendo mais possibilidades de trabalho, né? A gente pode citar aqui a Cisco, que foi uma das pioneiras no regime de trabalho remoto, né? Ela começou a trabalhar isso lá no final do século XX para o início do século XXI. Então, o que era antes só o trabalho presencial, a Cisco começou a migrar para o trabalho remoto, tá? Ela foi uma das pioneiras nesse regime que a gente acabou embarcando aí no ano passado por conta da pandemia. Então a gente teve antes da Revolução Industrial, depois a gente teve a Revolução Industrial, depois a gente teve a era da internet, que começou algumas empresas migrarem para o regime remoto, e depois a gente teve um marco aí que a gente teve agora em 2020, que foi a pandemia, né? Que acabou que muitas empresas que não acreditavam em home office, muitas empresas tradicionais tiveram que aderir ao home office porque não tinham o que fazer, né? Não podia trabalhar presencialmente. Então a gente tem esses 4 marcos aí na história referente ao regime de trabalho, tá? E agora vamos falar agora que a gente já contextualizou, falou um pouquinho da história dos regimes de trabalho, vamos falar especificamente sobre os 3 regimes, tá? Que é o tema dessa live. O primeiro regime é o regime presencial, né? O regime presencial, o funcionário vai até a localidade da empresa, né? Até a oficina, até a indústria, até onde a empresa executa a sua atividade, presta o serviço lá durante um horário e depois vai para casa, né? Então é um regime que é 100% presencial. Quais são os pós e contras, Alex, desse regime, do regime presencial? A gente tem como pós a cultura da empresa, né? Quem faz a cultura da empresa são os funcionários, e quando eles estão ali presencialmente, é muito mais fácil criar essa cultura e disseminar essa cultura para os novos funcionários, tá? Segundo ponto, a gente tem uma maior agilidade na resolução de problemas dentro da empresa, porque você tem todo mundo ali. Então você pode chamar fulano, ciclano e beltrano para resolver aquele assunto ali rápido. Esse é o segundo pós. O terceiro, o trabalho em equipe, acaba ajudando e facilitando se ter um trabalho em equipe, porque as pessoas estão ali do seu lado, é fácil a comunicação, né? O quarto ponto é a melhor e a facilidade na comunicação. Como eu disse, a pessoa está do teu lado, então se você precisar de alguma coisa, você chama ela, já tira a dúvida e pronto, está resolvido. Então é muito simples, né, a comunicação quando vocês estão no regime presencial. E o quinto e último pós é o cumprimento do horário de trabalho. É muito mais fácil você controlar o horário de trabalho do funcionário se ele está no regime presencial,
tá? Então esses são todos os fatores positivos de um regime presencial. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos, dos contras que tem o regime presencial. Dentre eles você tem o tempo gasto com deslocamento, né? Quem trabalha no Rio e São Paulo vai poder dizer muito bem, né? 1, 2 horas que perde no trânsito para percorrer 15 quilômetros, 10 quilômetros, né? Um percurso curto, mas por conta do trânsito, acidente, assalto e tudo mais, acaba virando um percurso muito longo, né? Então, um dos pontos contras ao regime presencial é o tempo de deslocamento, tá? O segundo é a qualidade de vida. Acaba que a gente passa mais de 10 horas no nosso trabalho, né? A gente não tem tempo para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso cônjuge, né? Então a qualidade de vida acaba ficando para segundo plano por conta esse tempo que você se desloca até o trabalho, você volta do trabalho, ainda tem as jornadas de trabalho, então você perde basicamente aí 12 horas só nesse tempo aí à disposição, tá? Então a qualidade de vida é uma coisa que fica muito para segundo plano num regime de trabalho presencial, tá? Então esse é o segundo contra. Terceiro contra, e aí mais na perspectiva da empresa, custo, né? Para você manter um funcionário, uma estação de trabalho, você tem que ter espaço, você tem que ter toda a manutenção daquele espaço, você tem que dar o valor do vale transporte para o funcionário se deslocar, você tem que dar toda a estrutura dentro daquele espaço para que o funcionário consiga trabalhar. Então é muito caro você manter um funcionário trabalhando, né? E o regime que a gente vai ver daqui a pouco de home office acaba resolvendo isso, tá? Então, mais um fator contra é esse custo que você tem para você conseguir que o funcionário produza, para você conseguir que ele trabalhe, tá? E o último ponto é aquilo, você acaba vivendo só para o trabalho, né? Pelo menos de segunda a sexta, na maioria das profissões, principalmente aqui no Rio e São Paulo, que a gente tem muito trânsito, né? Então a gente perde muitas horas de deslocamento, acaba que você passa boa parte da sua vida trabalhando, né? E você não tem muito tempo ali para sua família, para o seu filho. Eu vejo muitas pessoas falando que com o home office deixou de ser pai e mãe de final de semana, né? Agora sim está sendo pai e mãe todos os dias, porque passava o dia todo no trabalho, levava o filho para a escola, ia para o trabalho, chegava e o filho já estava dormindo, então quase não tinha tempo para o filho. E agora com home office ou com teletrabalho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre os dois, acaba tendo mais tempo, tá? Então esse é mais um contra aí ao regime presencial. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do teletrabalho, né? O teletrabalho ele foi regulado pela reforma trabalhista, então ele veio pela reforma trabalhista, antes não existia esse regime de trabalho. E o que diz a reforma trabalhista referente ao teletrabalho? Ela diz que é um trabalho realizado de forma preponderante fora das dependências da empresa, tá? Então, o que diz é que é um trabalho realizado preponderantemente, não diz que é um trabalho 100% fora das dependências da empresa, ok? Então, aí já tem uma diferença que muitas pessoas se confundem. Tá, Alex, já entendi, mas como assim preponderantemente fora do ambiente da empresa? Bom, vamos imaginar que uma empresa trabalha ali de segunda a sexta, tá? Preponderantemente teria que ser desses 5 dias, 3 dias ele trabalhando fora das dependências da empresa, tá? Se ele trabalhar 3 dias na dependência da empresa, isso não é teletrabalho, ok? Porque para ser teletrabalho tem que ser preponderantemente fora do ambiente da empresa, tá? Então já esclareço essa dúvida aí que eu recebo bastante. Ok, Alex, já entendi o que é o teletrabalho. Quais são os pós? Quais são os pontos positivos do teletrabalho? E aí eu posso citar alguns, tá? O primeiro dele, não está sujeito ao controle de ponto, tá? Então todo mundo que está em teletrabalho, ele não está sujeito a controlar ponto, ele não precisa marcar ponto, tá? Esse é o primeiro ponto positivo.
Segundo ponto, diminuição nos gastos da empresa, né, com aluguel, com manutenção, com transporte. Então, toda aquela estrutura que a empresa precisaria ter num teletrabalho, ela não precisa, porque o funcionário ele executa suas atividades em casa. O terceiro ponto, melhor qualidade de vida, né? Então, o funcionário ele tem mais tempo para passar com a sua família, passar com o seu filho, passar com o seu cônjuge. Então ele acaba sendo um funcionário que tem uma maior qualidade de vida, acaba tendo um ambiente melhor para o trabalho, porque ele consegue conciliar ali o profissional com o pessoal, tá? Próximo ponto, maior facilidade de adequar a agenda pessoal com a profissional, né? Uma vez que ele está em casa, ele consegue, de repente, receber alguma encomenda que antes ele precisaria falar com um vizinho ou com alguém para pegar para ele. Então, ele consegue conciliar essas duas agendas, até porque ele tem um tempo de deslocamento que ele não precisa ter mais. Então, ele pode usar esse tempo para treinamentos, cursos, mais tempo com a família, né? Então é um ponto bem positivo também, tá? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui só para saber se vocês estão me ouvindo bem, o áudio também tá bom? Porque tá travado aqui para mim a tela ali do... Tô vendo o pessoal entrando aqui só, mas... Me dá só essa confirmação aí, por favor, que a gente vai continuar aqui. Como é que tá aí? Tá tudo bom? Tudo bem? Tô conseguindo ver nada, travou tudo. Bom, vou continuar aqui. Depois, se vocês puderem, colocam aí o áudio e a imagem está boa, beleza? Bom, você pode também, como você está no regime de teletrabalho, você pode também viajar e trabalhar no meio da viagem. Já vi muitos profissionais fazendo isso. Então, viajava no final de semana e ao invés de voltar no domingo, ele voltava durante a semana, porque ele conseguia executar suas atividades lá onde ele estava, né? Então, o regime de teletrabalho ele te permite isso. Você está em qualquer lugar desde que você esteja conectado. Então, esse também é um fator positivo que você tem no teletrabalho, tá? E o último, que aí é um ponto positivo para a empresa, acaba com aquela barreira de eu só posso contratar um funcionário, por exemplo, uma empresa do Rio, porque ele tem que se deslocar até o escritório. Quando você contrata um funcionário por teletrabalho, você pode contratar o funcionário do Brasil todo. Por quê? Porque você não tem aquela barreira de localidade. Então você pode pegar os melhores profissionais que tem, independente da região, porque ele vai trabalhar de forma remota, tá? Então esse é um ponto positivo, que quebra essa barreira dentro da empresa, né? Porque quando a empresa faz um processo seletivo, ela coloca lá, o candidato tem que ser do Rio, né? Mas se for no teletrabalho, o candidato pode ser do Brasil, entendeu? Então acaba com essa barreira e acaba trazendo os melhores profissionais para a empresa, tá? Então esse também é um ponto bem positivo do teletrabalho. Tá, Alex, mas o teletrabalho só tem ponto positivo? Não, tem ponto negativo e a gente vai falar agora sobre eles. O primeiro ponto negativo que eu acho que muitas empresas passaram no ano passado foi a tecnologia, né? Teve que se adaptar, teve que ter a tecnologia necessária para realizar as atividades de casa, né? Antes você tinha telefone na mesa. Só que como você vai levar esse telefone da mesa com o teu ramal para sua casa, né? Então teve que buscar plataformas e ferramentas de você conseguir ter aquele telefone. Outra coisa, acesso à rede. Como você consegue ter acesso à rede se você está fora da empresa, né? E tem as famosas VPNs que foram utilizadas para você conseguir ter esse acesso. Um outro ponto também de tecnologia, internet. De repente você tinha uma internet ali que é meia boca, mas como você não precisava trabalhar com ela, você simplesmente mantinha ela. Só que quando você precisa trabalhar, você está no regime de teletrabalho, você não pode ter uma internet meia boca. Você precisa estar conectado, você vai ter reuniões ao longo dos dias, né? Então você teve que aumentar a sua internet ou procurar um provedor melhor, né? Então a tecnologia foi uma das principais barreiras que se tinha antes para adesão ao home office e que teve que ser quebrada agora por conta da pandemia, né? Então essa barreira ela desapareceu.
Mas um dos contras que se tinha é isso, a tecnologia. Será que a gente tem a tecnologia necessária para conseguir realizar o trabalho à distância? Então esse é um ponto negativo. Segundo ponto, o aumento dos custos, né, na visão do funcionário. Então o funcionário, a conta de luz vem mais alta, a alimentação é mais alta, a internet ele tem que melhorar. Então acaba que o funcionário tem mais custos e esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo, ambiente adequado em casa, né? Quase ninguém tem um bom ambiente em casa para trabalho. E como a pandemia era algo passageiro, muitas pessoas ficaram esperando uma posição da empresa para saber se iria fazer um escritório em casa ou não, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para isso. Poucas são as pessoas que já têm um escritório em casa. Então o ponto negativo é esse, você não tinha um local adequado em casa para você realizar as suas atividades, entendeu? Então foi mais um ponto negativo. Outro ponto negativo e um ponto bem preocupante que a gente vai discutir no final da live é a falta de socialização com os colegas de trabalho, né? Como eu disse, a cultura da empresa quem faz são os funcionários. Mas como é que o funcionário vai criar ou manter a cultura da empresa se está cada um na sua casa, né? E acaba que quando você está num regime de teletrabalho, você conversa muito com o seu setor. Você não interage com outras pessoas. Não tem aquela conversa ali no corredor com uma pessoa de outro setor que de repente você se esbarrou e conversou ali sobre a vida, né? Essa parte que é tão importante dentro da cultura da empresa, ela simplesmente deixou de existir, né? Muitas empresas buscaram ferramentas e formas de conseguir manter essa cultura, mas é muito difícil, né? Você tendo esse distanciamento entre pessoas. Então esse é um ponto negativo e um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco sobre o impacto que teve o home office na cultura das empresas, tá? Um ponto bem interessante que eu já até respondi, mas vou trazer aqui para ficar bem claro para vocês, é que existe uma diferença, né, e os advogados aqui me batem se eu não falar isso, que existe uma diferença entre teletrabalho e home office, tá? A principal diferença é que o teletrabalho você tem uma legislação, né? Como eu disse, ele veio na reforma trabalhista. Agora o home office, você não se tem legislações no Brasil falando de home office, prevendo o home office, tá? Então, o teletrabalho você tem uma legislação que fala como você deve fazer, como você deve agir, você tem um embasamento. Agora, o home office você não tem embasamento nenhum, tá? Então, a principal diferença entre o teletrabalho e o home office é essa. O teletrabalho você tem um embasamento legal e o home office você não tem. Então, não existe a possibilidade de, por exemplo, você deixar um funcionário sem bater ponto no home office. Por quê? Porque não existe previsão legal de um funcionário que está no regime de home office deixar de bater ponto, tá? E como a gente já falou, a principal diferença de teletrabalho para home office é que no teletrabalho o regime de trabalho tem que ser preponderantemente remoto, tá? Então, uma empresa que trabalha 5 dias, pelo menos 3 dias precisa ser remoto, para você ser configurado como teletrabalho. Agora, o home office não. Home office, se você ficar um dia trabalhando de casa, você já está de home office, tá? Então, tem essa diferença entre teletrabalho e home office, ok? É um ponto bem importante aí que muitas pessoas falam do home office, mas não existe previsão legal sobre home office, tá? Então, a gente já falou sobre o regime presencial e a gente já falou do teletrabalho, né? Só que muitas empresas falaram, ok, né, eu não quero nem ter os custos de ter um funcionário todos os dias na empresa, mas também não quero perder minha cultura no regime de teletrabalho, né? Então tem muitas empresas que optaram ou estão optando pelo regime híbrido. E o regime híbrido ele é legal por quê? Porque ele é um misto do teletrabalho com o presencial. Então você acaba diminuindo, você acaba mitigando todos os contras que você tem no regime presencial e os contras que você tem no regime de teletrabalho, né? Como os principais
Pós, você tem diminuição de atrasos e horas perdidas em deslocamento, porque o funcionário não vai precisar ir todo dia na empresa. Segundo, incentiva e acelera o uso da tecnologia de comunicação, né? Eles precisam utilizar a tecnologia para conseguir acabar com essa barreira da comunicação, pelo fato deles não estarem perto, né? Quarto, ganho de qualidade de vida. O funcionário não vai ter aquela qualidade de vida de 5 dias em casa, mas vai ter a qualidade de vida de 2 dias em casa. Já ajuda, já motiva, né? Próximo ponto, melhor oportunidade para a contratação de profissionais. Como eu já falei aqui, você vai abrir o leque de opções de candidatos, né? Não vai ser só candidatos do Rio, vai ser candidato de São Paulo, de Minas, de Espírito Santo. Então você consegue trazer mais pessoas qualificadas para dentro da sua empresa. E o último ponto é a redução dos custos, né? Principalmente com o Vale Transporte e custo de aluguel, luz, água. Como você não vai ter os funcionários lá todos os dias, então você acaba reduzindo esse custo, né? Então esse é o ponto positivo. Alex, qual é o ponto negativo do regime híbrido? O ponto negativo do regime híbrido nada mais é do que os pontos negativos do regime presencial e do regime de teletrabalho, só que mitigado. Porque você não vai todo dia no escritório e você também não vai estar todo dia em casa. Então é aqueles mesmos contras que a gente falou no regime presencial e no regime de teletrabalho, só que eles mitigados, né? Então você não tem aquele deslocamento todo dia. E você também não tem a perda de cultura da empresa por você estar em casa todos os dias. Entendeu? Então você mitiga todos esses contras que você tem nos outros regimes. Tá? E uma coisa muito legal que a gente está vendo muito mais empresas aderindo a esse regime híbrido, né? A gente tem um exemplo da Cisco, que foi a pioneira lá atrás, Microsoft, você tem a XP, você tem o Uber, você tem a Amazon, você tem o Facebook, você tem a Heineken, você tem a Cielo, você tem a Petrobras falando também que vai para o regime híbrido. Então você tem muitas empresas aí, muitos cases de empresa falando sobre o regime híbrido e falando que nesse pós-pandemia vão aderir a esse regime, né? Eu já trabalhei nos 3 regimes, né? No presencial, como acredito que todo mundo, já trabalhei no home office, né? Sem precisar ir nem um dia no escritório, e hoje eu trabalho no regime híbrido, né? E eu acho e tenho a convicção cada dia mais que o regime híbrido é o melhor desses 3 mundos, né? Eu tenho visto bastante entrevista também de empresas que têm aquela cultura forte, como por exemplo a Ambev, né? O Carlos de Brito, que é um dos sócios lá, um dos donos lá da Ambev, ele deu uma entrevista e a cultura da Ambev é uma cultura muito forte, né? E perguntaram para ele: vocês pretendem ficar no regime de home office ou de teletrabalho? E ele falou: não, não tenho como manter essa cultura da Ambev num regime de teletrabalho. Por quê? Porque é muito importante para a gente aquela conversa ali tomando um café, aquela conversa ali no estacionamento, né? Aquela conversa no corredor. Aqueles momentos informais é muito importante para a cultura da Ambev, né? E vendo essa entrevista e outras que eu já vi de pessoas que têm uma cultura, de empresas que têm uma cultura muito forte, culturas que são referência para qualquer outras empresas, eu vejo o quão importante é você ter a parte presencial, né? É muito importante você ter essa parte para você não perder a cultura, para você não perder o que diferencia uma empresa da outra, entendeu? Você não perder aquela conversa, aquela ideia que vem ali de uma conversa que você está trocando com uma pessoa de outra área, ou quando você tem um problema de você estar ali com a pessoa para você resolver. Então acaba que o regime presencial te possibilita isso, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Falando ainda sobre o regime híbrido, teve uma pesquisa que foi feita, deixa eu ver aqui por quem, pela Fundação Dom Cabral, e essa fundação ela fez a seguinte pergunta nessa pesquisa: trabalhar em casa aumenta a produtividade ou não, né? Fez essa pergunta para diversos profissionais. E ela teve como resultado que 58,8% pessoas falaram que sim,
que é mais produtivo, que aumenta a produtividade de estar trabalhando em regime de teletrabalho. 25,4% falou que é a mesma coisa que produzia no escritório, produz em teletrabalho. E 15% falou que presencial é muito melhor, no teletrabalho a produtividade cai. Tá? Então você vê que quase 60% fala que a produtividade aumentou no regime de teletrabalho. Tá? E essa pesquisa também ela elencou quais são os maiores desafios do trabalho home office, né? E aí a gente tem, com 24%, o volume maior de horas. Acaba que, como você não tem um horário de início e um horário de fim de jornada, o profissional ele não tem parâmetro. Então ele está trabalhando até tarde num dia, sábado e domingo ele está trabalhando, num feriado ele está trabalhando, então ele está trabalhando quase que sempre, né? Ele não tem aquele horário de você chegar lá no escritório, você bater o ponto, você trabalhar, deu o horário, você bate o ponto e vai embora. Ele não tem isso, ele perde esse parâmetro, ele está em casa, né? E uma coisa também que eu vi que explodiu nessa pandemia foi a ansiedade e a depressão, né? Explodiu o número de pessoas ansiosas e depressivas, né? Porque o local de descanso e o local de trabalho agora é o mesmo. E aí tua cabeça dá um bug, porque aquele lugar que você tinha na cabeça certo, fixo, que é o teu local de descanso, né, que você vai para relaxar, que é seu porto seguro, agora é o seu local de trabalho também. Então você não tem aquela quebra de local para você desestressar, né? E acabou que o número de pessoas ansiosas e depressivas explodiu. Então essa é uma preocupação também que se tem muito grande, que a gente vai precisar discutir e ver como resolver agora nesse pós-pandemia para as empresas que aderirem ao regime de teletrabalho, né? Como é que vai ser isso? Como é que a parte ergonômica, por exemplo, como é que a empresa vai garantir que a ergonomia do funcionário, a cadeira, a mesa, está tudo de acordo, né? Que não está prejudicando a saúde do funcionário nesse regime de teletrabalho. Então há diversos pontos aí que precisam ser discutidos, né? Mas uma pergunta que eu sempre me fiz, e o IBGE e o IPEA fez uma pesquisa, né? Soltou um estudo que respondeu a minha pergunta, será que realmente o Brasil consegue migrar para o regime de teletrabalho? Se consegue, quantos por cento dos cargos que a gente tem aqui no Brasil podem ser trocados do regime presencial para o regime de teletrabalho? E o IPEA fez uma pesquisa que eu aconselho a todos que leiam, tá? Quem ainda não viu essa pesquisa, é só você colocar no Google potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato no Brasil e no mundo, tá? Então coloca potencial de teletrabalho na pandemia, um retrato no Brasil e no mundo. Coloca isso no Google que vocês vão conseguir ter acesso a esse estudo que o IBGE e o IPEA fez, tá? Mas resumidamente o que esse estudo fala é que 22,7% das ocupações que a gente tem no Brasil poderia migrar por teletrabalho, tá? Então somente 22,7% de todas as ocupações que a gente tem no Brasil teria condições de trabalhar em regime remoto, né? Trabalhar de casa. Só que um ponto que eu fiquei em dúvida será que esses 22,7% dessas ocupações, dessas pessoas, tem estrutura em casa, tem internet, tem um computador, tem cadeira, mesa adequada para conseguir trabalhar de casa? Então essa é a pergunta que fica, né? Empresas grandes você vê que vão aderindo aí a esse regime de remoto, ao regime híbrido. Agora 95% da nossa economia, que são empresas pequenas, dificilmente vão conseguir migrar para esse regime de teletrabalho, né? Então essa é a pergunta aí, já esclarecendo que só uma pequena parte da nossa população poderia trabalhar em regime remoto, tá?
Então essa pesquisa ela vem para esclarecer também isso. Então, resumidamente, a gente falou aqui sobre a história, sobre os regimes de trabalho. Depois a gente tocou no assunto do regime presencial, falamos o que é, os prós e os contras. O regime de teletrabalho, falamos o que é, diferenciamos o que é o teletrabalho para o regime de home office, que as pessoas confundem muito. Será que home office e teletrabalho é a mesma coisa? Já vimos que não, né? E falamos um pouquinho desse regime híbrido que muitas empresas estão aderindo agora no pós-pandemia, tá? Então espero que vocês tenham gostado da live. Eu não consegui ver as pessoas que entraram nem nada, porque a minha tela aqui está travada, tá? Mas estou seguindo aqui. Lá no início a Brenda falou que o áudio e o vídeo estava bom, então eu dei andamento por aqui. Quem chegou agora na live, fique tranquilo, vai ficar salva, tá? Então vocês vão poder assistir quando vocês quiserem. Muito obrigado por essa live e até a próxima. Quinta-feira que vem, sábado que vem temos mais, tá? Então vamos fazer essa live aqui todo sábado às 8 horas, cada sábado com um tema diferente, ok? Então, brigadão, boa noite e tchau, tchau.